Hoje convidámos o José Cardoso, presidente do Partido Liberal Social, que já se encontra aqui na minha companhia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para si, para o seu partido, quais são as principais áreas de intervenção que o país merece ser intervencionado a esta altura e quais são as principais propostas? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Nós, precisamente, somos muito jovens, temos 60 dias, mas trabalhámos durante um ano o pensamento político do partido e decidimos apresentar 12 ideias que considerávamos que a sua mudança em Portugal seria paradigmática, encontrar um país, um melhor país, mais no pelotão da frente daquilo que é a Europa. Repassando alguns pontos, nós dividimos em 5 áreas: reforçar a democracia, reformar o Estado, mudar a forma como fazemos política pública, dinamizar a economia e o desenvolvimento humano. Vamos a exemplos práticos? Sim. Nestas 5 áreas temos 12 propostas específicas, vou destacar algumas. A primeira, a questão da justiça. O Orçamento do Estado cresceu nos últimos 10 anos 50 a 60 mil milhões de euros e a verdade é que a justiça nunca foi uma aposta séria, nunca está no centro do debate político, mas ela é um pilar da democracia e afeta várias vertentes. Afeta a economia porque as empresas têm lá muitos casos presos, afeta o desenvolvimento das pessoas porque têm lá muitos casos também presos das suas vidas pessoais. Afeta a confiança nas instituições, que se fala tanto hoje do respeito à democracia. De corrupção, por exemplo. Tudo isso. Portanto, mas ela não merece, penso eu, que o destaque que merecia. Portanto, nós devemos trazê-la como um dos pilares fundamentais em que atuaríamos se tivéssemos a possibilidade de o fazer. Ainda no reforço da democracia, o voto eletrónico. Porquê? Porque permitiria muito mais participação democrática, especialmente dos nossos imigrantes, que não são utilizados como plataforma de desenvolvimento de Portugal, erradamente. Eles estão em todo o mundo, têm empresas, têm todo um dinamismo social e económico que nós basicamente desprezamos. E o voto eletrónico e todo um outro tipo de ações de política externa que os envolvesse, penso que seria fundamental para Portugal. Há muitos países que utilizam as suas diásporas como forma de dinamização económica no mundo e nós não o fazemos. Outros assuntos, o desenvolvimento humano, de falar-lhe de educação, não na perspectiva como nós geralmente falamos de como é que funciona, mas mais de como é que nós queremos educar. E se olharmos para os últimos 30, 40 anos, a educação praticamente não mudou, mas o mundo mudou completamente. E, portanto, nós temos que formar as pessoas muito mais para a sua capacitação e para as suas competências e não tanto para a memória, porque hoje em dia pegamos no telemóvel e temos ali tudo, não é? Claro. Há temas que mexem mais com a vida das pessoas. Por exemplo, quando falamos da saúde, qual é que é a principal solução, na sua opinião, para resolver o atual estado de saúde do nosso SNS? Nós, no programa, decidimos fazê-lo mais conceptual, no sentido de entendermos como é que o Estado intervém na sociedade. E a saúde não é diferente da educação, da habitação, dos transportes, da mobilidade. Hoje em dia podemos falar dos problemas ainda agora à CP, com as greves. Podemos alargar isso a uma maneira como é que nós fazemos a governança, não é, do nosso Estado. E se olharmos hoje, quando pede fibra para casa, não está à espera que lhe apareça um trabalhador da função pública para lhe instalar a fibra. Até se calhar sorrimos sobre uma hipótese dessas. Portanto, nós temos que encontrar um Estado regulador não intervencionista, muito mais catalisador da energia da sociedade e, com isso, responder a um mundo que hoje em dia é tecnicamente muito mais complicado do que era há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, é impossível o Estado mudar à velocidade que é necessária para prestar um serviço de qualidade. E falamos da saúde, falamos da educação e falamos de muitas outras coisas. Hoje em dia ninguém pensaria que um notário fosse público, eles são todos privados e funcionam muito bem. E, portanto, a capacidade de entender na sociedade, de aproveitar a energia da sociedade para darmos uma resposta mais rápida. Outros países europeus já o fizeram com sucesso, portanto, temos que olhar para esses exemplos e copiar. Precisamos de uma resposta mais rápida também para o setor da habitação? De que forma? Eu penso que o ponto 1 é o arrendamento. Fala-se muito da construção, obviamente que a construção pode ser facilitada, que se pode centralizar muitas da construção pública, etc. Mas o arrendamento seria a resposta mais rápida. E de que forma é que seria? Mas falta oferta no nosso país, certo? Mas há muitas casas fechadas. Para o arrendamento, falo. Mas capazes de responder a todas as solicitações que há? Uma grande parte, mas como é que se resolveria? Confiança. Não há nenhum nível de confiança nas pessoas que são proprietárias de imóveis em colocá-lo no arrendamento. Existiria, por exemplo, a possibilidade de haver seguros do próprio arrendamento, garantindo às pessoas a segurança da sua habitação, a integridade da sua própria habitação e as próprias rendas. Portanto, essas soluções não estão em cima da mesa e não é obrigando, é dando confiança que as pessoas colocam... Queria aproveitar os 5 minutos para tentar, claro, tocar em todas as grandes áreas, pelo menos que merecem a nossa atenção nos últimos
tempos. Para si, para o seu partido, o problema da imigração está relacionado diretamente com o problema da segurança? Não, eu acho que o problema da imigração é um problema de gestão. E o crescimento demasiado rápido e que tem provocado alguma convulsão é fruto de uma má gestão. É fruto de não saber porque é que o estamos a fazer ou, se calhar, de alguém que o fez propositadamente, não é? Voltamos a falar de uma porta completamente escancarada para se esse o problema? Um crescimento muito rápido cria, obviamente, instabilidade e, portanto, não me parece que tenha sido inteligente. Inteligente é procurarmos olhar para a nossa economia e percebermos o tipo de imigração que pretendemos e fazê-lo de forma a uma boa gestão. Deixe-me aproveitar para falar da economia, que é... não gosto de economia de salários baixos. A economia de salários baixos, que muitas vezes nós apostamos olhando apenas para o crescimento do PIB e não para a qualidade do PIB, para o valor acrescentado. E só assim é que os salários vão crescer. Não crescem de outra forma. O mix do turismo tem que ser feito em conjunto com outras áreas mais industriais, com mais tecnologia e mais ciência, para que o valor acrescentado seja superior. Portanto, esta aposta permanentemente em economia de salários baixos não funciona para Portugal. Uma última coisa, o mar, que nós também falamos pouco. O mar é nosso, não vai para lado nenhum, ninguém nos retira, e 95% do nosso território é mar. E no mar existe muita economia de valor superior acrescentado. E nós deveríamos olhar para ele como uma estratégia. José Cardoso, deixa-me agradecer mais uma vez a sua entrada neste tema. Muito obrigado. Obrigado.